Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar sequência ao assunto de ácidos nucleicos, né? Que na outra aula eu expliquei para vocês a autoduplicação do DNA e hoje eu vou explicar para vocês a transcrição, que é a formação do RNA, e a tradução, que é a síntese proteica, tá? Então vamos lá. Bom, para sintetizar a proteína, o que acontece? Toda a informação vem do DNA. Então, toda a característica de um ser vivo, ela vai depender do tipo de proteína que ele tem, que ele produz. Então, a informação inicial vem do DNA, aí ela vai ser interpretada no RNA e vai ser transformada em proteínas através dele, que é ele que vai sintetizar a proteína, certo? Então, toda a informação inicial está vindo do DNA. Lembra que ele já fez a autoduplicação e agora ele vai formar o RNA para poder interpretar essa informação e produzir proteína, certo? Então, como que isso vai acontecer? Então, isso eu já comentei com vocês na outra aula. O DNA, ele vai produzir ao longo da vida desse organismo e no tempo certo, as moléculas de RNA. Isso é chamado de transcrição. Então, a formação do RNA a partir do DNA é chamado de transcrição. Isso vai acontecer após a autoduplicação do DNA, tá? O RNA, que já foi produzido aqui, a transcrição, a função dele vai ser sintetizar todas as proteínas do organismo. Então, essa síntese de proteínas é chamada de tradução. Então, pessoal, é nessa sequência. A autoduplicação do DNA, depois vem a transcrição, depois vem a tradução. Tudo bem? Então, o RNA, ele é formado por um único filamento. Lembra que o DNA são 2 filamentos, o RNA é um só. É um filamento de polinucleotídeos, a mesma coisa, tá? Lembra lá que o nucleotídeo é um fosfato, uma base e uma pentose. Então, é uma sequência de nucleotídeos, tá? Mas num único filamento. A pentose do RNA é a ribose. E as bases são adenina, uracila, citosina e guanina. Lembra que a diferença aqui para o DNA é a uracila, que no DNA é timina, tá? Ele vai ser fabricado no núcleo, pelo DNA. E aí ele vai sair do núcleo e vai migrar para o citoplasma, que é lá no citoplasma que vai sintetizar a proteína. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, ele é que vai ter a mensagem, que é uma sequência de aminoácidos da proteína que vai ser sintetizada, tá? E vai levar isso para o citoplasma. Então, a mensagem, o início, vem daqui. Aí vem o RNA transportador, que a função dele é transportar o aminoácido até o local da síntese, certo? E aí vem o RNA ribossômico, que faz parte da estrutura do ribossomo, que é a organela que produz proteína, lá no local da síntese proteica. E esse RNA ribossômico, ele tem uma ação enzimática, tá? Então, vamos lá. Primeiro vem o RNA mensageiro, ele traz a mensagem da sequência dos aminoácidos que vão fazer parte dessa proteína, certo? Então, começou por ele. Ele carregou essa mensagem que, na verdade, veio do DNA, certo? Porque foi o DNA que formou o RNA. Depois que esse RNA está lá no citoplasma, vem o RNA transportador e vai trazer o aminoácido correspondente à mensagem que o mensageiro trouxe. E aí,
O RNA ribossômico, que faz parte do ribossomo, ele vai estar aderido a essa junção de mensageiro com transportador, para que ele possa participar da síntese proteica como uma enzima, certo? Então, como acontece primeiro a transcrição, que é a síntese do RNA mensageiro? Então, vem a helicase, que é uma enzima que vai separar as fitas de DNA, as duas fitas, vai separar. Aí vem uma outra enzima, que é a RNA polimerase, que ela vai atuar em uma das fitas, tá? E vai sintetizar o RNA pré-mensageiro. Por enquanto é o pré-mensageiro. A RNA polimerase, ela vai encaixando um por um dos ribonucleotídeos, tá? Que é o nucleotídeo do RNA. Então, vai encaixando um por um, aquelas bases que vocês viram na outra aula. E vai na sequência de bases que foi determinada pelo DNA, tá? Até formar todo o RNA mensageiro. Então, olha aqui. Aqui está o DNA, aí a helicase fez essa separação das fitas, tá? E aí vem a RNA polimerase, que é outra enzima, ela vai dando a sequência e a formação a partir de uma das fitas, poderia ser essa, tá? Então, mas é essa aqui que está sendo transcrita. Então, a RNA polimerase, ela vai dando a sequência sempre do 5' para o 3', vocês já aprenderam isso, vai dando essa sequência na formação do RNA a partir dessa fita do DNA. Tudo bem? Tem um início aqui e um final para que essa fita seja formada, certo? Então, quando terminar essa formação, isso aqui é núcleo, né? Quando terminar essa formação, que é a transcrição do RNA, esse RNA vai para o citoplasma. Tudo bem? Porque aí a função dele é sintetizar proteína, certo? Então, basicamente é isso que acontece na transcrição. Então, vem a helicase, separa as fitas, aí a RNA polimerase, a partir de uma das fitas, que vai servir de molde para formação do RNA. Então, aqui vai tendo a sequência correta no pareamento das bases nitrogenadas, que fazem parte dos nucleotídeos. Tudo bem? Esse RNA pré-mensageiro, ele contém trechos que são funcionais, que são chamados de exons, e não funcionais, que são chamados de introns. Antes dele ir para o citoplasma, vai acontecer o splicing. Ou seja, esses introns que não são funcionais, eles vão ser cortados e vão ser retirados do RNA. Aí sim, depois desse corte, vai sobrar só os exons, que são funcionais, aí sim é o RNA mensageiro funcional, aquele que vai carregar a mensagem para a síntese proteica. Então, olha aqui. Vamos lá. Aqui está o DNA, ele tem os exons e os introns, tá? Então, o exon é o funcional e o intron é o não funcional. Aí vai acontecer a transcrição, tá? Daquela forma lá do outro slide que eu expliquei. Tá bom, então ele foi transcrito. Só que ele é transcrito com exons e introns. Então, por isso ele é chamado de pré-mensageiro. Aí, quando acontece o splicing, que é a retirada dos introns, vai sobrar aqui só os exons, que são os funcionais, tá? Aqueles que codificam a proteína. Então, esse é o RNA mensageiro, tá? Então, de pré-mensageiro para mensageiro. Então, é esse que vai carregar a mensagem para a sequência de aminoácidos.
Aí ele vai para o citoplasma. Aí lá no citoplasma que vai acontecer a tradução, que é a síntese proteica. Tudo bem? Durante o splicing, os cortes do RNA ocorrem em diferentes pontos. Então, o mesmo gene, ele pode produzir muitos tipos de RNA mensageiro diferentes. Se esse RNA mensageiro é diferente, logo ele vai produzir proteínas diferentes, porque depende da sequência dele, certo? No caso humano, aproximadamente 20.500 genes, eles vão produzir mais de 90.000 tipos de proteínas diferentes. Agora eu vou explicar para vocês a tradução, tá? Que é a formação da proteína. Então, a tradução vai envolver a participação dos ribossomos, tá? Com a sequência de bases do RNA mensageiro da proteína que vai ser formada. Proteína ou polipeptídeo. Polipeptídeo, vocês já aprenderam que nós chamamos de polipeptídeo até uma sequência de 70 aminoácidos. A partir de 70 é chamado de proteína, tá? Essa sequência de bases no RNA mensageiro, ela vai fornecer a informação da sequência de aminoácidos daquela proteína que vai ser produzida, certo? Então, vai depender dessa sequência aqui para ter a sequência de aminoácido. Cada 3 bases consecutivas de RNA mensageiro é chamado de códon. Então, são 3 bases que fazem parte dos nucleotídeos. A cada 3 corresponde um códon. E cada códon corresponde a um aminoácido específico. Então, o código genético é essa correspondência entre códon, que é essa trinca de bases do RNA mensageiro, com um aminoácido específico. Então, essa correspondência de códon aminoácido é o código genético. Esse código genético ele é o mesmo em todas as células vivas. Então, ele tem uma origem comum que acredita-se que tenha vindo de um mesmo ancestral. E esse código é degenerado. O que é degenerado? É que cada códon ele vai trazer, ele vai corresponder, vai codificar um único aminoácido. Cada códon, a sequência dele. Só que o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon diferente. Por que isso acontece? Porque são muitos códons para pouco aminoácido. Vocês já aprenderam que existem 20 tipos de aminoácidos. Então, eles se repetem nas combinações possíveis dentro de cada códon. Então, degenerado significa isso, que cada códon vai codificar um único aminoácido, mas o mesmo aminoácido pode ser codificado por códons diferentes, tá? Olha aqui. Aqui são os 20 tipos de aminoácidos que existem, certo? Então, aqui são as possíveis combinações. Então, olha, aqui, primeira letra, segunda letra, terceira letra. Então, você vai fazendo assim, U. Então, tá aqui. Carrega fenilalanina. Aí, aqui a primeira letra, U, a segunda, C, tá? Também carrega fenilalanina. Então, isso já mostrou que é degenerado, ou seja, a sequência do códon U só carrega fenilalanina. Mas a fenilalanina também pode ser carregada por UC, certo? E assim você vai observando nessa tabela. Então, olha, 2 códons diferentes para o mesmo aminoácido, a leucina. Aqui, ó, 4 para a leucina.
Tá vendo? Ó? Então, todos eles carregam o mesmo aminoácido, tá? E assim os outros, ó, 3 para carregar a isoleucina, 1 para carregar a metionina, 4 para valina, 4 para serina, prolina, tá? Então, vem toda a sequência aqui dos aminoácidos. Aí, essas trincas aqui, que está escrito fim, é onde a proteína termina. Então, ela termina quando ela chega nesses códons, tá? Nesses 3 possíveis códons, tá? E sempre ela vai começar com a metionina, que é esse códon aqui. Que aí eu vou explicar melhor agora aqui nos próximos slides. Tudo bem? O ribossomo ele vai se ligar ao extremo 5' do RNA mensageiro e ele vai deslizando até encontrar o códon AUG. Esse AUG é a metionina que eu falei para vocês, que é o início da síntese de um novo polipeptídeo ou de uma nova proteína. Sempre vai começar pelo AUG, que é a metionina, tá? Então, olha só, aqui é o RNA mensageiro. Então, esse é o ribossomo, tá vendo? Ele é formado por 2 partes aqui, uma menor e uma maior. Então, e aqui é o RNA transportador. Então, não vai sempre começar pelo códon AUG? Então, o RNA transportador, que é esse aqui, ele vai trazer a metionina, que é ele que transporta o aminoácido, e ele está trazendo um anticódon, que é o que corresponde a esse aqui. Se aqui é AUG, ele tem que trazer o UAC. Então, sempre vai iniciar por aqui. Então, quando ele vem aqui e ele traz o pareamento correto, ele trouxe o aminoácido, esse aminoácido é destacado aqui do RNA transportador, certo? Isso aqui dentro do ribossomo. Aí, aqui nesse exemplo, esse segundo códon é o U, então esse transportador trouxe o AAA e ele carregou a fenilalanina. Então, na hora que ele vai se destacar daqui, esses 2 aminoácidos vão se ligar. A ligação entre aminoácidos é uma ligação peptídica, certo? Até ter toda a formação da proteína. Então, ó, o RNA transportador, ele traz numa extremidade a trinca de bases, que sempre é essa, CCA. É aqui que vai encaixar o aminoácido, seja ele qual for. E a curva do filamento dele, que é chamado de anticódon, é esse anticódon que vai se encaixar no códon do RNA mensageiro. Então, ó, esse aqui é o RNA transportador. Então, é isso que eu estou falando. Lá em cima, ele sempre vai ter ACC. É aqui que vai encaixar o aminoácido, seja ele qual for, tá? Aí, aqui embaixo é o anticódon, que é essa alça aqui que eu falei. Então, aqui é só um exemplo, tá? Aqui é sempre ACC. Agora, aqui não, aqui muda. Então, por que que nesse exemplo tá CGU? Porque essa fita aqui de baixo em vermelho é o RNA mensageiro. Então, no exemplo aqui é GCA. Então, esse anticódon tem que ser CGU para poder encaixar aqui, certo? Então, isso é o códon, que é do mensageiro, e esse é o anticódon, que faz parte do transportador. Então, esse desenho aqui é o desenho do RNA transportador. Então, sempre aqui em cima vai encaixar o aminoácido que ele está trazendo, e aqui embaixo tem o anticódon que vai encaixar com o códon que já está lá fazendo parte do RNA mensageiro, certo? O aminoácido do RNA transportador, que se ligou no RNA mensageiro, ele está dentro do ribossomo.
tá? E ele é adicionado ao filamento de polipeptídeo que vai saindo do ribossomo o ribossomo vai se deslocando até o próximo códon, tá? Onde o processo vai se repetindo. Então, olha aqui, nós estávamos lá no outro slide no segundo códon. Então, esse deslizamento do ribossomo está mostrando aqui, ó, tá vendo? Então, esse primeiro já deixou a metionina, o primeiro aminoácido, ele sai daqui e aí o ribossomo desliza. Então, ó, tá vendo? Ele estava aqui no primeiro e no segundo, agora ele está no segundo e no terceiro. Então, o segundo trouxe lá o aminoácido, já fez a ligação peptídica, ele já vai sair daqui. Então, agora vem a formação no terceiro códon. Então, ele está trazendo outro aminoácido, a glicina, certo? Ó, aí deslizou mais um pouco. Agora ele pega o quarto códon. Então, ele trouxe a arginina. E assim, esses aminoácidos vão se ligando e os RNA transportadores vão saindo para ir buscar outro aminoácido, tá? Pensa que isso daqui está acontecendo no citoplasma, tudo bem? Então, esse processo vai se repetir até que seja encontrado as trincas, o AA, o AG ou o GA, que são as trincas finais, tá? Elas não carregam aqui nenhum aminoácido. Então, isso mostra o fim da cadeia, ou seja, a proteína terminou, certo? Então, o filamento do polipeptídeo ou da proteína é liberado e o ribossomo também. Então, vai acontecer isso aqui. Por exemplo, chegou no UGA. Então, essa proteína vai ser liberada, ó. E o ribossomo, tá vendo que ele tem as duas subunidades, uma maior e uma menor, que eu falei para vocês? É separado aqui no final da síntese proteica, certo? Caso a metionina inicial, que sempre começa com a metionina, caso essa metionina inicial não faça parte da proteína que está sendo formada, então ela vai ser removida por uma enzima específica. Porque assim, sempre a proteína começa com a metionina, mas não por isso toda a proteína tem que ter metionina como aminoácido inicial. Então, quando é uma proteína que não tem, que a metionina não faça parte dessa proteína no início, ela vai ser removida, tá? Mas todas elas começam pela metionina, tudo bem? Aproximadamente 20 mil genes codificam proteínas. E isso corresponde a 2% do DNA humano, só 2%. Os outros 98% do DNA não é codificante, ele não codifica a proteína. Então, alguns estudiosos chamam esse DNA, esses 98% de DNA que não codifica a proteína, de DNA lixo. Mas eu coloquei um ponto de interrogação aqui pelo seguinte, alguns chamam de DNA lixo por não codificar a proteína. Outros estudiosos acham que não deve usar esse termo porque eles vão participar da bioquímica dos genes, tá? Então, esse lixo dá um entendimento de que ele não serve para nada, e não é isso. Então, existe aqui uma discussão entre eles, que uns acham que deve ser chamado de DNA lixo só pelo fato dele não codificar proteína, e outros acham que não, porque ele não é um lixo, tá? Ele tem uma função. Então, provavelmente esse DNA aqui que não codifica proteína, ele correspondia a genes que tiveram alguma função dentro da história evolutiva e depois eles perderam essa função. Então, hoje, eles só controlam a expressão de outros genes, mas eles não codificam proteína, tá?
Então, essa seria uma possível explicação para que tenha essa porcentagem de DNA que não codifique proteína. Mutação. Durante a vida, o DNA vai ser exposto a vários fatores externos que podem danificar a molécula dele. Esses fatores são chamados de fatores mutagênicos, certo? A DNA polimerase, que é aquela enzima que eu falei para vocês, ela vai examinar, ela tem essa função de vai examinar a molécula, tá, de DNA, e ela vai detectar os emparelhamentos de bases erradas, tá? Então, ela detectando isso, esse nucleotídeo que está errado, ele vai ser retirado e vai ser substituído por outro correto. Então, isso é uma das funções da DNA polimerase, identificar esse emparelhamento errado e substituir pelo correto. A mutação é uma alteração na sequência dessas bases do segmento de DNA que não foi corrigido pelo DNA polimerase. Então, ficou alterado, tá? Retirar ou acrescentar uma das bases vai provocar uma mutação muito séria, porque toda a sequência de aminoácidos vai ser alterada. Então, vai ser produzida uma outra proteína, vai ser codificada uma outra proteína e aquela que seria codificada, a proteína original, ela não vai ser sintetizada, porque alterou toda a sequência. Retirar ou acrescentar um códon inteiro, códon são 3 bases, é menos grave, porque você só vai alterar um aminoácido na sequência. Aqui você alterou a sequência inteira, tá? Então, por exemplo, ó, vamos dizer um exemplo aqui que tem uma sequência normal, tá? Essa seria a sequência normal e aqui a sequência de aminoácidos. Sem a troca do aminoácido, o que pode acontecer? Ó, o A foi trocado pelo G, mas o aminoácido não trocou. Então, tudo bem. Houve essa troca de bases, mas não alterou o aminoácido. Então, a proteína está intacta, certo? Isso acontece porque o código é degenerado, lembra que eu falei para vocês. Então, você tem trincas diferentes carregando o mesmo aminoácido. Então, normal. Se tiver a troca de um aminoácido, então, por exemplo, trocou aqui de C para T, já veio um outro aminoácido. Essa proteína já é diferente, porque trocou o aminoácido que deveria ser esse, agora é esse. Pode acontecer uma mutação para um códon de término. Então, não tem 3 códons de término. Então, vamos dizer que tenha trocado o aminoácido aqui e justamente aqui é um códon de término. A proteína acaba aqui. Ela não dá sequência porque ela entende que ela chegou na trinca do término. Agora, outro tipo de mutação que pode acontecer, a inserção de uma base. Então, aqui é problema. Ó, inseriu uma base aqui, tá vendo? Essa guanina não existia. Então, ela entrou nessa sequência aqui e veio o resto. O que aconteceu? Mudou tudo. Então, ó, toda essa sequência que deveria ter, mudou todos os aminoácidos. E essa aqui, como ela é uma só, uma base, não carrega. Só carrega aminoácido trinca de bases. Então, essa aqui ficou sem. Ou seja, essa proteína aqui é totalmente diferente da inicial. Se, ao invés de inserir uma base, perde uma base, mesma história. Então, perdeu uma base aqui, então modificou os aminoácidos e aqui essas duas que sobraram não codificam nada, não carrega nada porque não é uma trinca. Se inserir, por exemplo, uma sequência de bases, tá? De trincas. Então, ó, aqui um exemplo, inseriu 3 trincas. São 3 aminoácidos diferentes no meio dessa proteína, já não é mais a proteína.
Então, tudo isso aqui são possíveis mutações que podem acontecer, tá? Agora, algumas mutações são neutras, como eu dei exemplo lá quando acontece aquela degeneração, né? Que os trincas diferentes carregam o mesmo aminoácido, então essa mutação é neutra. Outras são prejudiciais, que é o que, por exemplo, nós estamos vivendo. O coronavírus sofreu uma mutação, tá? Que para ele foi bom no sentido de adaptação ao organismo humano, mas para nós está sendo péssimo, tá? Então é nesse sentido. E algumas pode até ajudar o organismo a se adaptar ao ambiente em que ele vive. Então, todas essas adaptações que o organismo teve que sofrer ao longo dos anos para poder se adaptar ao ambiente foram mutações boas, né? Para que ele pudesse se adaptar e não se extinguir. Então, as mutações acontecem e pode acontecer de ser neutra, mas pode prejudicar, como também pode ajudar. Tudo bem? Bom, pessoal, eu coloquei agora aqui na aula a sequência de um vídeo curtinho, mas que mostra tudo isso que eu expliquei para vocês. Eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem com a animação do vídeo, tá bom? Então assista com atenção e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.